A inteligência artificial está prestes a substituir a mente humana e a gente vai mostrar para vocês o porquê. Já não é de hoje que a gente tem visto todo tipo de portal de notícia anunciando que saiu uma nova inteligência artificial de alguma super empresa por aí, do Google ao ChatGPT, Gemini e mais trocentas outras inteligências artificiais que estão surgindo aí a cada dia, movimentando muito essa indústria que está em alta. Mas isso levanta um monte de questões e apontamentos. Você já deve ter visto 1 milhão de vídeos no YouTube falando sobre como a inteligência artificial X vai roubar o emprego de Y, ou a Z vai roubar o emprego de fulano, de ciclano e tudo mais. E hoje a gente quer discutir um pouquinho sobre isso. Será que a inteligência artificial vai de fato tomar conta? Será que nós artistas, por exemplo, não vamos mais ter espaço na sociedade? Até onde a inteligência artificial vai substituir a criatividade artística das pessoas, né? E até onde as pessoas vão passar a consumir conteúdos e outras coisas que são produzidas por inteligências artificiais ao invés de consumir conteúdos gerados por seres humanos. Acho que a gente pode iniciar essa discussão falando um pouco sobre a inteligência artificial em si. A gente pode fazer uma linha do tempo rápida ali, porque foi em meados do finalzinho de 2019 que esse tipo de modelo de linguagem começou a ser desenvolvido. Mas foi há 2, 3 anos atrás, só em 2022 para 2023, que de fato isso chegou na mão do povo. Hoje em dia você tem ChatGPT no aplicativo no celular, e ele faz coisas que há alguns anos atrás eram inimagináveis. Ele pode te ajudar a escrever, contar uma história, compor uma música, te responder perguntas, ajudar com redações e ainda produzir imagens, textos e não demora muito para começar a produzir vídeo também. Então é uma ferramenta muito poderosa que está no bolso das pessoas e a gente pode usar para tudo. Inclusive nas escolas, toda a molecada já tá ali com o ChatGPT como mecanismo de busca e não o Sr. Google. Isso levanta muitas questões e apontamentos. Primeiro, será que a humanidade está ficando tão preguiçosa que a gente está dependendo já dessas ferramentas para fazer as coisas do dia a dia? Segundo, até onde esse tipo de tecnologia pode de fato substituir as tarefas que nós costumamos consumir ou fazer com a nossa mente? Um exemplo disso, redação. Redação eu acho que é o mais básico. Jornalistas, colunistas, repórteres no geral e pessoas que trabalham com texto hoje em dia utilizam o ChatGPT como uma ferramenta não só de correção ortográfica, mas muitas vezes como uma ferramenta de produção de conteúdo. Elas jogam a notícia lá, às vezes de qualquer jeito, e pedem para o ChatGPT transcrever ou fazer uma notícia baseada naquele texto. E nota-se que isso está se tornando muito comum, porque agiliza o processo de escrita e faz com que os portais de notícia que lancem as notícias mais rápido, né, possam trabalhar mais rápido ainda. Afinal, quem noticia primeiro sai primeiro nas outras colunas e é uma bola de neve. Então é uma ferramenta poderosa para quem escreve texto. Mas a gente acha que para por aí? Não para. Porque o que acontece com os advogados? Já tem petições feitas automaticamente há anos, que inclusive fazem pesquisas de jurisprudência e tudo mais muito melhor do que uma pessoa ali pesquisando no site palavra por palavra. Então isso otimiza muito o trabalho, mas em contrapartida a gente fica cada vez mais dependente dessas ferramentas. Hoje, quando você entra na internet, você já não sabe mais o que é um material escrito por uma pessoa ou uma imagem feita por uma pessoa, mesmo que seja uma imagem digital, e o que é uma imagem de inteligência artificial. Muita coisa já se misturou aí, a gente já não consegue discernir tão nitidamente essa divisão aí do que é feito por um humano e o que é feito por uma IA. Obviamente, a gente está brincando de futurologia aqui, né? E gostaríamos, inclusive, que vocês participassem dessa discussão apresentando a opinião de vocês sobre o ChatGPT como ferramenta de texto substituindo esses trabalhos de escrita, tanto nas partes mais jurídicas e burocráticas, como um advogado que usa para fazer petições, quanto no caso de reportagens, como um repórter que de fato usa o ChatGPT para fazer textos. Mas a gente vê crianças usando o ChatGPT para fazer trabalhos de escola, a gente vê estudantes que estão na faculdade, ao invés de fazer a sua pesquisa, terceirizando esse trabalho para as ferramentas como o ChatGPT e outros geradores de texto. Inclusive, substitui muito fóruns de pergunta que era comumente usado antigamente, né? Fóruns de pergunta na internet. Hoje, para que você vai usar isso? Você pode perguntar para o ChatGPT também. Até porque ele te dá uma resposta personalizada para você, de acordo com o que você pede para ele. Se você pedir para o ChatGPT para ele te explicar como funciona o buraco negro, como se você fosse uma criança de 5 anos, ele o fará. Se você pedir para ele a mesma pergunta, mas explicar de uma forma mais técnica e como se você fosse um estudante de física, ele também vai adaptar essa linguagem a você. Então esses Large Language Models, como o ChatGPT, são especialistas em escrever coisas.
Mas a inteligência artificial não para por aí. E nós somos artistas, nós não estaremos preocupados com texto, apesar de sermos ambos advogados, né, formados em direito. Nós não estaremos preocupados com a inteligência artificial se ela só fosse usada para texto, não. Inteligência artificial também é usada hoje para gerar imagem. E aí, artista plástica Jéssica Escobar, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer com as pessoas que consomem arte por arte, né? As pessoas que compram quadros para colocar na sua casa e tudo mais. Nessa questão de artes plásticas, já tem tempo que os artistas já estão brigando aí com designs prontos, né? Designs de Canva, impressões, o quadro hoje impresso por uma gráfica, né? Esses quadrinhos que você vai na loja China, acha um monte de quadro bonito lá. Eles são muito mais acessíveis para a população do que um quadro feito por um artista especificamente. E agora, com essa revolução aí da inteligência artificial fazendo imagens, eu acredito que o artista ele deve abraçar isso como uma ferramenta de melhorar ainda mais a sua capacidade de entrega, auxiliar a sua criatividade na elaboração de quadros. Vai exigir muito mais do artista estratégia de posicionamento de mercado, saber vender, agregar valor aos quadros dele e tudo mais. E em muitas galerias hoje em dia elas não vão aceitar o artista vindo ali com uma obra que ela claramente consegue verificar, uma pessoa que entende que aquela obra é fruto de inteligência artificial. Em determinados meios já não vai ser aceito. A originalidade na arte, conforme você vai subindo aí o nível da sua clientela, onde você expõe suas artes, ela vai ficando mais rigorosa nesse ponto também. Então, será que a gente vai ver um quadro super caro lá no Louvre, por exemplo, feito por uma IA? Será que um dia o quadro pintado à mão vai deixar de existir? Eu acho que vai acontecer um ponto parecido com o que aconteceu com a música. Nós vimos uma evolução musical muito rápida ali, de 1950 até 1999, de 99 a 2010 ali também. Houveram muitas cadências evolutivas que foram muito rápidas, né? Então você saiu ali de uma gravação que tinha rádio e tudo mais pra fita, da fita pro vinil, do vinil pro CD, do CD pro DVD, depois pro Blu-ray, né, a questão de captação e qualidade de captação de áudio. Aí as mídias digitais tomaram conta. Hoje em dia você não vê as pessoas indo na locadora pegar CD ou ir numa loja ali pra ouvir músicas novas, né? Toda a maneira com que a gente consome música mudou por causa da revolução dos streamings. Mas agora a gente está entrando numa fase em que a inteligência artificial está sendo utilizada para criar as músicas. Então antes a gente teve uma revolução na forma como a gente consumia as músicas. Você teve toda essa história, por exemplo, o lance do vinil. É uma coisa que se tornou obsoleta hoje. Apesar de muita gente preferir ouvir no vinil por questão de fidelidade de som e tudo mais, o vinil é obsoleto. Porém, conforme os anos passaram, a elite, né, vamos colocar assim, o topo da pirâmide, as pessoas com condição financeira que gostam e apreciam e tudo mais, começaram a criar um apego pela coisa antiga, pelo que é velho, entende? Então você viu a indústria do vinil voltando à tona. Obviamente hoje não se vende mais vinil como se vendia lá em 98, em 70 ou coisa do tipo. Porém, se tornou uma coisa que antes era o único jeito de consumir música, agora é um jeito chique, um jeito caro de consumir música. E eu visualizo isso acontecendo também com a questão de inteligência artificial na arte. Por quê? É muito possível que a gente veja uma diminuição tremenda no consumo de arte geral feita por ser humano. Porém, creio eu que essa arte do ser humano vai se tornar algo extremamente elitizado. As pessoas que quiserem um quadro pintado à mão, né, que quiserem algo manufaturado, vão pagar muito caro para isso. Acontece isso também, inclusive, na indústria automobilística, onde você tem carros que são caríssimos, que são construídos à mão numa fábrica lá, não sei aonde, enquanto você tem os carros mais baratos que são feitos ali numa fábrica, numa linha de produção muito rápida e tudo mais, que são feitos por máquinas. Assim como aconteceu com outros setores, essa evolução tecnológica vai mudar totalmente esse nicho da artes visuais. Então ela pode caminhar para esse rumo que o Pablo colocou de realmente ficar algo mais elitizado, o quadro ser pintado à mão ficar mais obsoleto, não sabemos, mas é uma possibilidade. E na música, como que fica isso? Porque agora dá pra criar música também, qualquer pessoa pode criar uma música digitando um comandinho lá, não precisa ser produtor. Teve aí o TikTok, né, pra dar uma enlouquecida na galera que produz música. Agora tem a galera que não sabe produzir, que vai produzir música usando IA. E isso também vai quebrar a indústria fonográfica com relação a direitos autorais e coisas do tipo, né? Porque você vê
É uma questão de tempo até esses modelos de linguagem conseguirem produzir numa qualidade muito foda, certo? É só uma questão de tempo. Eles estão treinando e ficando bom, cada vez melhores, para fazer o que hoje você vê o Sora fazendo, por exemplo. Quem não sabe, o Sora é um modelo de inteligência artificial que produz vídeo. Se você pega 3 anos atrás os vídeos lá do Will Smith comendo macarrão, você dá risada. Você fala nunca que isso aqui vai substituir alguém com uma câmera filmando. Aí você compara com o Sora. A gente já tá chegando lá. Então com a música não vai demorar muito para isso acontecer. E aí o que acontece com os produtores musicais que são contratados, por exemplo, para fazer trilhas sonoras de filme? Se o diretor pode pegar ele mesmo sozinho, digitar o mod que ele quer, digitar o estilo que ele quer ali de produção pro filme dele, criar essa trilha sonora do zero do jeito que o produtor quer. Que é um cenário, inclusive, que já mudou muito, né? Porque grandes produções ainda utilizam seus produtores específicos para aquele tipo de trilha. Agora, outras produções mais comuns, você já tem acesso ali a um banco de dados. Então, isso já tirou muito emprego, já tirou muito um nicho de mercado da música dentro desse ramo. Mas, ao mesmo tempo, possibilitou a acessibilidade de pessoas que trabalham com YouTube ou com televisão ou coisa do tipo. Pagar, por exemplo, uma assinatura lá, não vou fazer propaganda porque não é patrocinado, mas pagar uma assinatura de um site lá e ter acesso a trilhas sonoras infinitas feitas por produtores ali que estão despejando o tempo todo, atualizando elas e tudo mais, e conseguir fazer uma produção de qualidade, né? Então você tem a parte positiva também. Só que a parte positiva, normalmente, ela está associada a quem não trabalha com isso. Parte positiva é, por exemplo, para o cara que está produzindo um conteúdo, não precisar contratar um produtor musical, um produtor fonográfico, não precisar contratar, às vezes, um diretor de fotografia, alguém para filmar, para ter drone, para fazer imagens espetaculares. Ele pode fazer tudo isso em casa com inteligência artificial. E não vai demorar muito para a gente poder criar o vídeo que a gente quiser só digitando texto, a trilha que a gente quiser só digitando texto, a pessoa que a gente quiser só usando inteligência artificial. Inclusive, isso lembra dos influencers digitais que já existem, já estão aí, que são totalmente frutos de IA. Pois é, então se você já tem empresas que estão usando inteligência artificial para substituir o próprio artista, a pessoa que aparece para vender produto e tudo mais, você imagina como é que vai ser daqui uns 3, 5, indo longe, assim, uns 10 anos, cara, a gente tá ferrado. Quem não sabe trabalhar com tecnologia, quem não for atrás de se especializar em trabalhar com essas inteligências artificiais para agregar, exatamente, se adaptar à mudança. Quem não se adaptar à mudança vai ficar para trás, como aconteceu com os datilógrafos. Você conhece algum datilógrafo? Eu não conheço. Aconteceu e vem acontecendo com os taxistas. Taxista, inclusive, quando apareceu o Uber, foi todo um auê. Tinha taxista fazendo crime, cometendo crimes ali, porque, oh meu Deus, o Uber veio pra matar o taxista, isso é errado e tal, não sei o quê. Quando surgiu o site de filmes, acabou as locadoras. Nossa senhora, a indústria do cinema morreu e não sei o quê. Todo mundo tem Netflix em casa hoje. É muito fácil pro ser humano se acostumar com as facilidades que a inteligência artificial e todos os softwares e revoluções tecnológicas trazem pra gente. Só que a gente se acostuma fácil com o que é bom. Porém, quem depende e não consegue se adaptar a essas evoluções, e não se acostuma, né, não se adapta a isso, fica sem emprego. E aí a gente pode sim ver um cenário distópico onde muito ser humano vai estar desempregado. Talvez, e eu boto um grande talvez aqui, indo para subcategorias ou empregos que são assim, a ponta da ponta da ponta da ponta da ponta, sabe? Porque a inteligência artificial, por exemplo, já consegue redigir o texto, então o repórter vai virar a recepcionista. Mas aí, a inteligência artificial consegue fazer a recepção também. Então o repórter que virou recepcionista vai virar zelador. Mas aí tem um robô que limpa o chão também. Então o repórter que virou recepcionista, que virou zelador, vai ter que trabalhar, sei lá, talvez na cozinha. Então você pega ali qualquer indústria, qualquer empresa, qualquer lugar, de qualquer categoria, e diminui essa mão de obra para 20% do pessoal. Você pega uma empresa de 100 pessoas e você substitui aí umas 80 por inteligências artificiais e modelos de linguagem. Só que essas 20, não vai ser dessas 20 da remessa que estava antes, vai ser de novas pessoas com que estão especializadas nesse campo. Porque muitos empregos serão substituídos, todavia toda uma classe nova vai surgir mediante a necessidade de você manusear a inteligência artificial. Exatamente. Apesar de ter esse movimento de ter muita contratação de programador experiente, de pessoas que entendem desses modelos de linguagem de larga escala e tudo mais, esses caras não são os mesmos caras que fazem a manutenção desse sistema.
Inclusive, muita manutenção desses sistemas é feita por outros sistemas. Então, por exemplo, aquele exemplo que a gente falou da empresa lá, que demite 80% dos funcionários para substituir por IA. Não vai precisar de alguém para colocar o robozinho da limpeza para limpar. O robozinho da limpeza tem os horários que ele foi programado uma vez para fazer, ele vai seguir aquilo ali. No máximo, talvez um técnico que vai precisar fazer uma limpeza no robozinho de vez em quando, entende? Mas é muito fácil de visualizar, principalmente nas grandes cidades, que é onde a tecnologia chega primeiro, e também, principalmente, nas grandes empresas, né? Uma demissão em massa e talvez até, né, um movimento desse pessoal das grandes cidades vindo para cidades do interior para conseguir trabalhar, né? Já que esse tipo de tecnologia, esse tipo de avanço demora mais para chegar em cidades do interior. Então, assim... E nesse quesito de desigualdade, a gente vê que até hoje ainda existe lugares muito remotos em que você não vê a tecnologia lá, é realmente assim, muito afastado. Por mais que a gente tenha uma globalização, sempre vai ter sim esses lugares que demoram muito a chegar, né? Principalmente o Brasil, que é muito grande. Você vê lugares assim que são aldeias, são pequenas vilas, então não existe essa realidade nesses locais. Tudo bem que essas pessoas consumem muito esses conteúdos, então para nós produtores de conteúdo, o mercado ele é globalizado até, né? Porque a galerinha lá da aldeia tá com o TikTok, tá com o Spotify. Mas na cadeia de indústria já é uma coisa bem diferente. Ainda vai ter o tiozinho lá do mototáxi, ainda vai ter o tio vendendo picolé na rua, ainda vai ter todos esses empregos e muitos outros. Mas em uma cidade grande não vai ter mais. E vai acontecer isso, do cara que era programador na cidade grande e ir pro interior pra trabalhar de táxi. Então, pra concluir esse raciocínio gostoso que dá aquele vazio existencial, a gente pode fazer um paralelo com as gerações passadas. Os nossos avós, que vieram ali da época do pós-guerra, eles tinham uma vida muito simples. Eles tinham que estudar, fazer uma faculdade, aí eles iam conseguir um emprego, talvez concurso público, né? E aí eles iam se aposentar, e era isso. Aí mais ou menos ali na geração dos nossos pais, obviamente que os espaços entre as gerações são maiores, né? Mas eu tô exemplificando para ficar mais fácil. Digamos ali que nos nossos pais, já a faculdade já não era bastante. Você já tinha que fazer a faculdade, uma pós, uma especialização e talvez um mestrado, alguma coisa ali, para conseguir o mesmo emprego que o avô conseguia lá atrás, certo? Para conseguir o mesmo concurso, o mesmo espaço de trabalho ali, ficou mais difícil. Então você precisa se especializar mais ainda para conseguir... O capital já era mais difícil também. Exatamente, conseguir o capital justamente por causa dessa falta de especialização, né? A necessidade de especialização aumentou muito. Hoje em dia, a gente já vê uma geração que não tá conseguindo trabalhar. Tá trabalhando em subemprego aí porque não consegue, tipo, fazer faculdade já não serve mais pra nada. Nada é tão simples, mas... Você precisa fazer 30 pós-graduação pra conseguir um concurso e ainda tem que fazer uma prova e não sei o que, já não tem mais tanta vaga, porque o pessoal que tá no concurso, né, ainda é muito de geração anterior e paraná. Todo mundo tem ensino superior, todo mundo tem pós, todo mundo tem mestrado, doutorado e tá todo mundo em busca de um emprego. Dito aqui, nós temos duas pessoas aqui que são bacharéis em Direito, ambos com pós-graduação. Ela, inclusive, já trabalhou na área de Direito e tudo mais, mas né, a gente tá em outra área de atuação e tudo mais, porque não adianta. Pra gente, por exemplo, a gente ganha mais hoje fazendo arte, fazendo as coisas do jeito que a gente faz, vivendo... Várias coisas paralelas, inclusive, que Exatamente. Tá sendo um novo cenário, as pessoas estão tendo essa múltipla fonte de renda. Diversificação nas áreas de atuação, né? Isso. Então a gente ganha muito mais hoje fazendo isso do que se a gente fosse trabalhar, por exemplo, num concurso, num escritório ou alguma coisa nesse sentido. Porque dá pra ganhar dinheiro com direito? Dá, do mesmo jeito que com outras profissões. Só que até você conseguir construir um espaço de mercado, no mercado que nós estamos, como eu disse, que já está dominado por quem conseguiu isso lá atrás, já tem gente que está aí faz anos, essas pessoas... Tipo assim, se você vai procurar um advogado, você quer a pessoa mais experiente, você não quer o recente, você não quer o cara que acabou de se formar. Exato. E isso vale também para contratação. Por isso que você vê uma galera que se forma aí e não consegue emprego, não consegue um estágio, não consegue um canto para trabalhar. Mas me fala, e a galera que tá na escola usando o ChatGPT? Como é que vai ser o futuro deles? E aí a gente tem essa próxima geração, que muita gente, muitos estudiosos estão se preocupando com N coisas aí, porque, primeiro, é a primeira geração em muitos séculos não, mas em muitas décadas, é a primeira geração estudada que tem o QI inferior, em média, à geração anterior. Tudo bem que é um estudo local lá dos Estados Unidos, em regiões específicas e tudo mais, mas nota-se essa tendência. Toda geração fala mal da próxima geração. Só que essa geração está se comprovando uma falta de capacitação.
Você vê que é uma geração que já nasce com o celular na mão, no meio das primeiras palavras ela já tá mexendo com o aplicativo, já tá mexendo com essas coisas, mas essa mesma geração não consegue produzir um texto no Word, não sabe usar um computador, não sabe configurar um computador direito, entende? Então você vê que é uma geração que está muito apegada às facilidades e coisas que a tecnologia traz, mas não sabe usar a tecnologia. E isso muito nos preocupa, porque a gente, que é a geração que ainda consegue trabalhar com isso, que ainda consegue andar na cidade sem o GPS. É um exemplo. Vai ter que pegar para fazer coisas que a geração passada vai se aposentar ou vai morrer, ou, né? A gente vai ter que renovar essa geração de estudiosos e coisas do tipo, justamente porque essa geração mais nova, e entendam, gente, eu tô falando da massa. Eu não tô falando do gato pingado que tá assistindo esse vídeo aqui, que estuda e faz um monte de coisa igual a gente. Tô falando da grande maioria, da criança do seu vizinho que fica no TikTok o dia inteiro, e se você perguntar pra ela quem descobriu o Brasil, ela não sabe. Dessa criança que a gente tá falando, tá? Então assim, muito se preocupa quanto ao nosso futuro com essa geração de pessoas descapacitadas, crescendo sem vontade de estudar, sem prospecção de futuro, em um mundo que muito possivelmente, para se conseguir um emprego, você vai precisar de uma capacitação, assim, muito específica. O pior cenário aqui é o quê? Nós crescemos num cenário que não existe mais. Essas crianças estão sendo educadas dentro de um cenário que já está obsoleto, e quando elas forem entrar numa faculdade, todo esse nicho de faculdade também já vai estar obsoleto. Já tá, né? A gente já vê isso acontecer. Obsoleto, né? Então, assim, elas estão sendo preparadas para o quê, né? As escolas já têm essa formação, essa visão? Não, ninguém tem, porque a tecnologia está aí avançando a galope, enquanto a gente está lá com a apostila super arcaico, copiando texto do quadro branco, sabe? Então, o futuro é bem incerto, é bem cheio de perguntas. É aquela coisa, toda evolução ela vai exigir muito a adaptação. Porque não se adaptar é aquela coisa, não se adaptar você morre. Daqui pra frente vai ser isso. Basicamente. Vai falar, mas vocês estão sendo muito generalistas e tudo mais. Entendam, a gente tá filosofando sobre o assunto aqui. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês nos comentários e até algumas reflexões. A gente quer que essa discussão continue, né? Porque a gente conversa muito sobre isso em off e tudo mais. E quando a gente fala de tipo, adapte-se ou morra, né? Parece meio extremo e tudo mais, mas entendam que é uma cadeia. Ou você descobre um jeito de usar essas tecnologias a seu favor, você descobre um jeito de vender, de trabalhar ali com alguma coisa que vai te dar dinheiro, ou de fato a gente vai ver um aumento no grau de pobreza, de pessoas na situação de miséria, de depressão. Total como ser humano, porque a gente precisa agora, mais do que nunca, ter essa resiliência de se reinventar, se adaptar a novas ferramentas. E assim, você pode ter 40 anos, que vou ter que aprender a mexer num programa aqui que eu nunca vi na minha vida. Cara, aprenda, se propõe a fazer. Detalhe que a gente nem entrou no mérito de como vai ficar o psicológico da geração que está crescendo conversando com o melhor amigo sendo uma inteligência artificial, que não sabe trocar uma ideia no tete-a-tete com outro ser humano. Ou que prefere conversar com uma IA, uma namorada virtual ou alguma coisa assim, do que interagir socialmente. Entende? E a gente nem vai entrar nesse mérito aqui, porque isso aí é um vídeo à parte, é outra... Inclusive, se você gosta desse tipo de conteúdo, da gente falando assim, não só das nossas viagens e nossa rotina, mas se você gosta da gente falar desses assuntos do momento e coisa do tipo, deixa nos comentários aqui embaixo. Porque a gente tá experimentando esse formato, né, de falar com vocês e tudo mais, e a gente não sabe se vocês gostam. Vocês acham interessante, acham que é legal? Fala aí pra gente, deixa um like, comenta aí embaixo que é bacana ou alguma ideia de tema que a gente continua fazendo. Se não interagir, a gente para. E vamos, quem sabe aí no próximo vídeo, falar sobre os pontos positivos de tudo isso. Né? Hoje a gente veio pra massacrar. Hoje a gente veio ponto positivo, gente. Criar... Sempre tem os dois lados, sempre. Não se apeguem também à desgraça, por favor, tá? Tem muitas oportunidades vindo por aí, uma revolução toda acontecendo que é muito surreal, muito importante, é muito incrível, né? Então a gente se apegou aqui a mostrar questões críticas, mas a gente vai falar. É que hoje a gente quer te deixar em crise existencial. Exatamente. E se a gente conseguiu, se inscreve. Até semana que vem.